pessoal, tudo bem? Nessa última sexta-feira, dia 31 de março de 2023, eu dei uma palestra lá em Valinhos, dentro da antiga estação ferroviária, que hoje é o Museu Histórico Haroldo Pazinato, e eu falei sobre a relação da cidade de Valinhos com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Acompanhem aí o vídeo, curtam, compartilhem, deem um like, vocês vão gostar. Valeu! Agradeço pelo convite. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Companhia Paulista e Valinhos. Eu sou ferroviário, trabalho na estrada de ferro Campos do Jordão, sou maquinista, mas também pesquiso ferrovias, modelo, faço miniaturas de motor a vapor, miniaturas da FEPAL, da Paulista, enfim. E também pesquiso, como falei, já escrevi um livro, tenho participação em alguns outros, possuo um blog, quem quiser visitar, chama Estrada de Ferro Paulista. E eu, com mais alguns amigos, a gente mantém viva a memória da ferrovia paulista, principalmente, da ferrovia de uma maneira geral, e especificamente para mim, com uma ligação sentimental, eu gosto muito da melhor ferrovia que existiu, que foi a Companhia Paulista. Então, a gente começar aqui a nossa falar sobre Valinhos, não vou tentar não ser tão... A Companhia Paulista ela foi fundada em 1868 como uma continuação mais ou menos natural da São Paulo Railway, que foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo. A São Paulo Railway tinha a sua prerrogativa de chegar até São João do Rio Claro, não só até Jundiaí, mas chegou em 1864 até Jundiaí por conta de que Jundiaí pertencia à comarca de Campinas, então teoricamente já estava dentro da jurisdição do setor administrativo do Rio Claro. E também porque de Jundiaí convergiam várias estradas de tropeiros, então para ela não era mais interessante construir ferrovias além disso daí, porque a carga iria convergir para ela com certeza absoluta. Dito isso, um grupo de capitalistas, encabeçados pelo Saldanha Marinho, fundaram a Companhia Paulista em 1868 para continuar a ferrovia além de Jundiaí para cima, no sentido São João do Rio Claro, seu primeiro trecho até Campinas. As obras da ferrovia, depois de todas as tramitações, depois de compra de material, enfim, aprovação de estatutos, começou em março de 1870, no trecho aqui de Jundiaí até Campinas. E a gente tem uma data muito importante, que não à toa estamos aqui hoje, o 31 de março, que foi a data da inauguração do primeiro trecho operacional da Companhia Paulista. Embora a inauguração oficial da Companhia Paulista seja em 11 de agosto de 1872, o primeiro trecho que rodou o trem foi até Valinhos. Então eu também, como ferroviário, como entusiasta, considero o 31 de março mais importante até do que o 11 de agosto, data da inauguração oficial. Então chegou o trem não a essa estação, a estação que fica um pouco à frente dessa daqui, que é o prédio original. Aqui a gente tem um mapinha, só para situarem vocês, deixa eu ver aqui, a partir de Jundiaí aqui, o trem, naquela época você ainda não tinha as estações de Horto, nem de Currupira, Louveira não se chamava Louveira, se chamava Capivari naquela época, Vinhedo era Rocinha, Vinhedo é uma solicitação inclusive do pessoal de Itatiba, porque eles queriam uma estação próxima e a Paulista sugeriu fazer nessa região para atender Itatiba, como Rocinha originalmente, e depois Valinhos, chegando a Campinas. O trecho ele começou a ser construído em 3 frentes, uma saindo aqui de Jundiaí até uma localidade próxima a Louveira que se chamava Leitão, não sei onde é isso até hoje, procuro saber se alguém souber, por favor. Um segundo trecho dentro deste localidade de Leitão até o Fundão, que eles chamavam, que é a região onde hoje está Valinhos, chamaram de Fundão, e de Valinhos do Fundão a Campinas. Essa é a primeira estação aqui de Valinhos. A estação original, como eu falei, que é o prédio que está aqui ao lado da nossa estação. Por consequência, ele é um dos prédios mais antigos da Paulista, se não o prédio de estação mais antigo ainda em pé, que nós temos. E aqui eu trouxe uma curiosidade muito bacana dos primeiros funcionários da estação de Valinhos, que foram o chefe de trem, o chefe de estação e o seu telegrafista. O chefe de estação, o senhor João Batista Alambari Palhares, não sei se de repente ele existe algum familiar ainda da família, enfim, seria até legal o pessoal aqui, o Marcelo, que gosta muito de história, pesquisar.
e o telegrafista Antônio Vieira Braga. Eram os dois primeiros funcionários aqui. Um detalhe curioso é o salário, né, que se pagava para eles nessa época. O chefe de estação recebia um conto de R$200 mil e o auxiliar de estação, né, o telegrafista, R$720 mil. Eu tentei fazer uma conversão mais ou menos, é difícil, que são 150 anos que separam uma moeda da outra. Se a gente for converter direto, o salário do chefe da estação dá mais ou menos R$535. E o auxiliar bem menos que isso daí. Porém, a gente pode ter uma consideração de valer um conto de R$200 mil como se fosse R$1.200, né? Seria tantos dinheiros para tantos dinheiros, né? Então fica aí, infelizmente não temos fotos, né, do seu João, nem do seu Antônio, mas há 151 anos atrás foram os primeiros funcionários da Companhia Paulista aqui em Valinhos. Logo que a estação foi aberta, ela ficou como ponta de linha por 5 dias, né? Porque logo no dia 5 de abril de 1872, o povo de Campinas pediu muito, né, para que a Paulista inaugurasse o trecho até o próximo. Eu devo dizer aqui também que houve um problema de desbarrancamento na Serra do Mar, no sistema funicular, em Santos, em Paranapiacaba, por isso atrasaram as obras da Companhia Paulista e por esse motivo que ela não conseguiu terminar a tempo de se inaugurar até Campinas. Então, com esse problema, a Paulista tentou atender a demanda do povo campineiro e inaugurou, próximo à Fazenda Samambaia, uma pequena estação de madeira, né, que depois se tornou o posto telegráfico de Samambaia, para atender os campineiros, que não conseguiam chegar até aqui por causa dos caminhos ruins, né? E por conta de tudo isso daí, o carregamento da Companhia Paulista, né, nesses primeiros meses foi de só 1.300 toneladas. Ela teve um pequeno déficit de 11 pontos de réis, né, nesses primeiros meses, mas com a abertura depois do trecho para Campinas, a inauguração e todo o sistema ferroviário funcionando direito, ela teve um superávit já bem alto no primeiro ano de funcionamento, que descontou completamente esse déficit de 11 pontos por conta desse percalço do desbarrancamento na Serra do Mar, né? Os primeiros dados que a gente tem de carregamento de café, eu vou falar um pouco de café porque todo mundo tem essa na cabeça, né, que o café que impulsionava a ferrovia, de fato era uma ferrovia cata-café, era o café que foi o grande, o que pagava as contas de verdade, mas até um certo ano. Então eu vou falar um pouquinho disso. Somente a partir de 1880 que a gente tem nos relatórios discriminado a quantidade por estação. Até 1879 a gente ainda tinha o carregamento total. Então, em 1880, só Valinhos despachou 1.259 toneladas de café. Nessa época, isso representou o quarto maior carregamento da Companhia Paulista, né? A Companhia Paulista em 1880 chegava de Jundiaí até Porto Ferreira e tinha um ramal para Rio Claro, e depois isso foi mudado. Outra coisa muito curiosa aqui de Valinhos, e não só de Valinhos da região, mas especificamente de Valinhos, quando a gente teve o surto de febre amarela em Campinas, que isso foi muito famoso em 1889, matou mais de 4.000 pessoas na época, que era praticamente a metade da população de Campinas. A Paulista, que tinha suas oficinas e seus principais escritórios em Campinas, foi transferindo os seus departamentos para as outras estações e Valinhos, nesse prédio, ele recebeu, na verdade foi construído um barracão para isso, recebeu o setor de tráfego e telégrafos, né? O setor de chefia e telégrafos e o setor de tráfego como um movimento. Quem foi ferroviário deve ter conhecido o setor de movimento, que é o setor de tráfego. Foi construído um barracão de madeira para isso, infelizmente não foi dito onde, né? Ele já deve ter se perdido mais de 100 anos atrás. Finalmente, em 1911, a Companhia Paulista, já com o seu tráfego, deu um grande salto, né? Mas ela foi aumentando gradativamente seu tráfego. O tráfego da Paulista era muito grande e o trecho Jundiaí-Campinas, ele era um dos mais movimentados, ele tinha muito fluxo de carga, então começou a se ter a necessidade de duplicação da via. Em 1911 em 1909 eles começam os estudos, em 11 começam as obras, né? E em 1912, devido ao aterramento, né, de um brejo, as obras sofreram 3 meses. Cabe aqui eu também falar uma coisa interessante, que é o seguinte: uma vez eu cheguei até a perguntar para o Marcel por qual motivo que a estação de Valinhos elas eram viradas para a serra e não para a cidade. O próprio Marcel tinha me dito, que era o que eu acreditava até então,
que era por conta das grandes fazendas serem do lado de lá, né, e não do lado de cá. Porém, lendo os relatórios, eu percebi uma coisa. O local que a companhia encontrou para fazer a estação aqui de Valinhos, que era um pequeno povoado naquele momento, era um local próximo ao Rio dos Pinheiros e era um local muito cheio de brejos, né? Tanto é que o rio teve que ser retificado várias vezes nas obras, porque a linha cruzava o rio muitas vezes. Então, para tirar essas severas construções de pontes, eles retificaram bastante o leito. E aqui nessa região é uma região muito breja. Então, o lado de cá ele era mais estável, o solo, do que o lado de lá próximo do rio. Então, isso fez com que a estação, tanto a antiga quanto a nova, fossem construídas desse lado, e não do lado de lá, né, para elas não afundarem. E aqui, finalmente, né, as obras foram entregues, mesmo com um pouco de atraso por conta desses brejos. Elas foram entregues em 15 de setembro de 1913. E a inauguração do trecho final, né, em 19 de 8 de 14. Então, esse prédio aqui da estação de Valinhos a gente pode colocar como uma data de inauguração como 15 de setembro de 1913. Esse prédio aqui nós estamos. Essa era a estação de Campinas naquela época, né, a Campinas cresceu bastante, quem conhece. Essa é a segunda estação de Campinas, na verdade. Foi tudo aumentado os chalés, mas quando você pegava um trem de São Paulo para Campinas passando por Valinhos, você iria passar por esses prédios e esse daqui. A duplicação, como eu disse, ele exigiu uma construção de um prédio maior, de um prédio novo, e a demolição do armazém antigo. Então, a antiga estação foi convertida para uma casa de funcionários. Isso salvou ela, né, de ser demolida e de ter um destino ignorado para ser um prédio preservado, mais antigo, como eu falei. O armazém de cargas, o original, ele ficava mais ou menos entre este prédio de estação e o outro, era desse lado aqui. Os vagões paravam, a linha devia ser mais ou menos onde a gente está aqui, e ele foi demolido para ser dado lugar à construção do novo armazém. O novo armazém, inclusive, ele é construído todo em estrutura metálica, madeira e chapas, para ser mais leve, porque ele justamente ficava próximo ao rio, né? Então ele tinha um problema de estabilidade de solo, por isso que ele não foi um armazém construído em alvenaria. E este é uma foto da época da inauguração, né, da estação de Valinhos. Um prédio belíssimo, né? Como eu falei, Valinhos tinha um grande carregamento de café por muitos anos, era muito próximo a Campinas. E Valinhos também era uma estação, uma região que atendia a região de Souza, a região de Cabras, que depois foi atendida pelo ramal Ferro Campineiro, né? Então, por isso que ela tem esse prédio muito grande, muito bonito aqui na região. Realmente é uma belíssima estação. Aqui uma vista dela por dentro. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, ela tem esses telhados laterais. Esses telhados laterais são as salas de bagagem e de encomendas. Essa, no caso da estação, como era uma estação de via dupla e uma estação de grande movimento, ela tinha tanto a sala de encomendas de importação quanto a de exportação. Então você chegava aqui quando você tinha pequenos despachos a fazer, que não caberia dentro do vagão, por exemplo, mas, sei lá, alguns sacos de café, ou então um saco de milho, frutas, pequenos móveis. Você despachava por essas salas aqui, a famosa sala de bagagem. Então tinha balança, tinha algum ferente, tudo aqui, e as pessoas que trabalhavam aqui ficavam mais próximo das pontas para ficar perto dos carros de encomendas que sempre estavam na ponta do trem, né? Dando mais um pequeno salto, o trecho de via dupla, como eu falei, ele era de grande movimento, né? Esse grande movimento ele só foi começar a diminuir a partir de 1989 com a inauguração do corredor de exportação, que descia a serra e tal, entroncava com a Sorocabana, mas até lá muitos trens de carga passavam por aqui. Dentre tantos movimentos, a Paulista precisou aumentar sua capacidade de suprir a demanda, e para isso ela estudou a eletrificação, inaugurou a eletrificação, né? A eletrificação ela chega em Valinhos em 27 de janeiro de 1922. Antes disso daqui, a estação tinha uma belíssima passarela para você não cruzar as linhas a pé, que era extremamente proibido e extremamente perigoso, porque o movimento de trens era bem grande. Nos anos 20 eram mais de 60 trens por dia em cada sentido, né? Então o risco de ser atropelado cruzando a linha era bem grande. Por conta da eletrificação, essa passarela teve que ser removida. Infelizmente eu não achei para onde eles colocaram, porque a Paulista provavelmente reaproveitou essa passarela e construiu as passagens inferiores, né, que estão aí até hoje.
por causa da fiação, de rede aérea e tal. Com isso também uma outra peça que era muito comum de ver em estações de gare coberta, que era a defletora de fumaça. Era uma chapa de cobre gigante que pegava a estação inteira, que é para não jogar fumaça e fagulha nas telhas. Isso também sumiu, né? Algumas poucas estações ainda tem, Pirassununga ainda tem, Barretos ainda está com esse defletor, mas Valinhos também perdeu ela e a passarela para ganhar a eletrificação. Vou falar um pouquinho aqui, eu coloquei algumas informações a cada 10 anos mais ou menos, com alguns saltos, sobre os carregamentos de café que eu havia dito, né? 1880, como eu falei, 1.259 toneladas. 1890, né, 10 anos depois, a gente já tem um salto para 4.068 toneladas. Aqui eu estou falando só de café e só em Valinhos. 1901, 5.152 toneladas. 1910 já começa a ter uma queda, isso aqui eu explico o porquê. 1925, né, deu um pequeno salto, já são 873 toneladas. 1950, 27 toneladas. 1962, 48 toneladas. E 1970, o último ano que eu encontrei informando café, foram só 14 toneladas, que infelizmente foi o menor carregamento da CP. A CP já não carregava tanto café nessa época, né? Mas a gente saiu do quarto maior carregamento para o menor carregamento, porque o café também ele começa a perder importância no estado de São Paulo. Em 1918, né, muita gente fala que o café perdeu importância com o crash da Bolsa em 29, mas na verdade o 29 foi mais a pá de cal do café. O estado de São Paulo sofreu uma severa uma geada em 1918. Essa geada durou 5 dias em junho. Foi do dia 25 ao dia 30, se eu não me engano. E foram geadas consecutivas que fizeram com que milhões de cafeiros queimassem e os cafeicultores não tivessem o que fazer. Se vocês procurarem nessa época, vocês vão ver que no começo dos anos 20 foi quando você começa a implantar o algodão em São Paulo, que é um ciclo muito pouco comentado, que é o ciclo do algodão, porque era um meio dos fazendeiros terem um retorno rápido, com pouco investimento, por conta da crise que eles tiveram com a perda dos seus cafés em 18. Né? Até um parênteses que eu vou fazer aqui, a própria Sorocabana sentiu isso daí, e teve um trem dela que ela homenageou o algodão, que foi o ouro branco. Né? A gente teve o ouro verde na Sorocabana e tivemos também o ouro branco, por conta do algodão. Então, o café ele vem perdendo importância, 29, como eu falei, acaba de vez com o café, e a gente começa a ver aqui que essas tonelagens vão ficando cada vez menores até realmente acabar. E também outras cargas, granéis, elas vão tomando lugar do café gradativamente no leito da Paulista. Aqui vou falar um pouquinho da parte de sinalização, né, como é que eram os trens, como os trens se comunicavam, né, no trecho aqui. O trecho aqui da Via Dupla, ele, até onde eu pesquisei, ele sempre foi trabalhando com staff, depois staff elétrico. O staff são aqueles bastões, né, que o maquinista trocava com o chefe de estação de uma estação para outra. Porém, em 24, a Paulista ela implanta aqui no trecho de Jundiaí a Campinas o sistema de telefone seletivo para auxiliar o sistema de staff. Então, era mais uma segurança que a Paulista tinha nessa época, né, vindo junto com a eletrificação, para que os trens não tivessem nenhum tipo de encontro, não tivessem batidas, não tivessem nenhum problema. Nos anos 20, eles inauguram a cabine, né, a cabine que pegou fogo, a gente vai falar depois. Ela foi inaugurada em 20 de janeiro de 1927. Foi uma maneira que a Paulista teve de aumentar ainda mais a segurança. Naquele momento as cabines elas eram apenas cabines mecânicas, elas tomavam conta das chaves da região da estação, né? Que aqui nós temos um desenho dela. Esse desenho inclusive de 1950, acho que é isso. Só que aqui é o desenho do aumento dela, que eu vou explicar por quê. A cabine original era só até esse pequeno pedaço aqui, e ela foi aumentada. Essa é uma foto da cabine em 1986, quando ela ainda estava funcionando. Né? Maio de 29, as cabines elas recebem um sistema de bloqueio eletromecânico semiautomático, né? O interlock semiautomático, que era a sinalização, né? Que muitos acho que conheceram aqui, a sinalização semiautomática. E em 52 ela foi aumentada, como eu falei, para que esse mesmo sistema eletromecânico semiautomático se tornasse um sistema automático de sinalização.
Infelizmente, por volta de 1994, até como a gente estava discutindo aqui agora há pouco, teve um acidente aqui no trecho de via dupla, né, um trem de carga, ele parado no trecho, um trem de passageiro veio e encheu a traseira dele, porque o sistema do interlock automático já estava muito obsoleto, faltando manutenção, e a partir de meados de 94, 95, eles desligaram o sistema de interlock de Jundiaí a Campinas, trabalhando somente com bilhete de staff, bilhete manual, né? E autorização, e as cabines ficaram relegadas aí aos vândalos, com exceção da cabine de Vinhedo, que ainda tinha cabineiro para fazer essa liberação, né, dos bilhetes de staff para cruzamento de trens. E em 26 de 12 de 1996, a cabine aqui de Valinhos foi consumida pelo fogo, que é uma coisa bem comum de acontecer em um patrimônio público que fica abandonado. É uma pena. Uma outra curiosidade bacana que eu trouxe também para vocês na pesquisa, essa foto do avô do Marcel. Essa aqui é a porteira que tinha logo aqui o nome da rua, Marcel, não quer? O nome da rua? Isso. Que foi o primeiro trânsito de Valinhos, né? Valinhos é uma cidade super pacata, mas os primeiros trânsitos em Valinhos vieram por conta da ferrovia. Como eu falei, o movimento era tão intenso aqui que a porteira quase nunca ficava fechada, né? Ficava aberta, ficava sempre fechada. Então isso gerava trânsito até numa cidade do interior bem pacata. Isso só foi melhorar com a inauguração do viaduto o Alto Natel em 77. Opa. Falhou. Agora que eu vou por uma pequena sequência de fotografias, né, da estação da região, como? Da estação de Valinhos e região. Essas fotos aqui quando a estação ainda estava aberta, em 1974, essa foto é do Pascom. O Pascom é um amigo nosso de Santos, que ele adorava a ferrovia, ele adora a ferrovia, porque ele ainda é vivo. Ele fotografou, ele tem mais de 1.200 slides da ferrovia inteira, e ele fez algumas, nos presenteou com algumas imagens aqui em Valinhos, né? Isso aqui é a estação virada para o lado de cá. Essa é uma foto bem curiosa, que é uma locomotiva que nos anos 70 não era muito comum de se ver circulando aqui. É uma locomotiva elétrica, uma box cab da Companhia Paulista, a famosa 1CC1. Essa máquina, elas ficavam sediadas nessa época, nos anos 70, na linha de Bauru a Cabralha. Então era meio raro elas estarem trabalhando aqui nessa região. Provavelmente ela devia estar vindo de Jundiaí ou fazendo algum serviço especial. Mas é um flagrante interessantíssimo, porque essas locomotivas são de 1927, passarem por aqui era extremamente raro. Aqui uma vista que o Pascom fez do trem, né? Ele estava indo para São Paulo, então aqui a gente consegue ver, né, a limpeza da linha a FEPASA herdou bastante da limpeza da linha da Paulista, mas aqui o armazém de cargas ainda não tinha sido demolido, estava em uso nessa época, né? E é muito bacana, essa foto é legal de ver no computador, porque a gente vê muito detalhe, muito carrinho antigo, fusquinhas, tal, Opala, né? A estação ainda era extremamente viva. Essa foto também, por mais impressionante seja a qualidade, ela também é dos anos 70, o Pascom fotografou, mas é já anos 70 alta, 78 se não me engano, e aqui a gente já vê o descuido da FEPASA em relação à conservação de via permanente. Essa aqui é uma foto muito bacana, tirada do Pascom também, essa aqui é 73. Aqui a gente consegue ver as casas de turno, o telhado da estação original como casa, a cabine eletromecânica ainda em funcionamento, o armazém, a estação ao fundo, uma foto muito bem detalhada, né? Acho que para muitos de vocês que estão aqui, que devem ter andado de trem nessa época, feito viagens, eu acho que gera muita nostalgia de ver essa foto. Aqui é uma foto para mostrar já o começo do fim, né? A gente vai falando um pouco, chegando de todo aquele grande auge para o fim. O armazém de cargas aqui, fotografado em 87 pelo seu Haroldo Cosinato, o avô do Marcel, ele já estava sem uso, né? Então assim, a gente vê que Valinhos já era uma estação que era praticamente de uso só de passagem dos trens. Ela tinha algum movimento ainda nessa época por conta aqui da fábrica aqui atrás, esqueci o nome dela agora, desculpe. Mas o armazém já não era mais utilizado, né? Já existiam tratativas para retificação do Rio dos Pinheiros, né?
Esse armazém ele foi demolido em 95, né, para retificação. Em 87 ele já estava com os sem uso, mas em 95 ele já nos deixou, só sobrou um pedaço da plataforma dele ali como parede do rio, depois da retificação. Essa foto aqui é do Vanderlei Zago, essa foto era em 1997. Já são os últimos trens de passageiro que serviram a Valinhos. Eu não consegui encontrar uma data precisa de fechamento da estação. Eu sei que em 86 a estação ainda estava aberta com o chefe de estação, com o movimento. Mas eu não sei dizer, eu peço desculpas, até não foi ignorado, infelizmente, pela FEPASA a data de fechamento da estação. Esse foi um dos últimos trens que passou aqui. Esse trem aqui também é a foto do Zago, essa foto já é de 1998. Nessa época, como o próprio Zago disse, a rede aérea já estava ligada só de um lado, por causa das obras que tinham aqui da fábrica. Em 96 já foi o período da nova FEPASA, era uma maneira que o governo tinha de esquentar ela para entregar como dívida ativa do Banespa e privatizá-la. Então, assim, isso aqui já foram os últimos suspiros do trem. Em 99, provavelmente ali por abril, meados do primeiro semestre de 99, os trens definitivamente, de passageiro, definitivamente deixaram de passar por Valinhos. A estação já estava fechada nessa época, já era o período Ferroban, já não era mais a FEPASA, já tinha sido privatizada, e os trens de passageiro começaram a sair por força de liminar, porque a Ferroban tinha encerrado as atividades, porém o contrato dela, ela tinha que operar o passageiro por mais um ano, então por força de liminar ela voltou a operar, mas somente de Campinas. Então Valinhos deixou de ter trens ali, de trens de passageiros circulando aqui, por volta ali meados do primeiro semestre de 99. E aqui uma foto no mesmo dia que o Zago fez, com um trem de carga, só com locomotivas a diesel. A gente vê que a rede aérea estava em um lado só, o lado da linha sentido, que na verdade seria a linha sentido interior, que o trem está vindo ao contrário. Você viu como a FEPASA estava bem bagunçada, o trem de carga passando. Então esses foram os últimos suspiros da estação. Hoje em dia a gente vê, passam pouquíssimos trens, Como eu disse, em 89 foi a inauguração do corredor de exportação via Boa Vista, de Boa Vista até Mairink, e de Mairink pegando a Mairink Santos. Então o trecho aqui da via dupla, que ora era importantíssimo, começou a deixar de ter essa importância, porque os trens principais, a principal produção da época não passava mais por aqui. Então tudo que vai perdendo a importância, tudo que vai sendo administrado de uma maneira um pouco mais precária, vai acabando. Mas hoje, pelo menos, nós temos a estação, temos toda a memória do povo valinhense aqui em preservar a sua história. A estação muito bem cuidada. Em 96 foi inaugurado aqui o Museu Histórico, que em 2002 recebeu o nome do Haroldo Panzinato, o avô do Marcel, que muito grato me convidou aqui para a palestra. Então, pelo menos aqui em Valinhos a gente tem a certeza de que haverá uma postergação da memória da ferrovia, da memória dos trens. Então, é mais ou menos isso que eu tinha a falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou aberto a tentar. Eu confesso que eu não conhecia Valinhos até o ano passado. Conhecia assim, de passagem, evidentemente, mas não sabia que Valinhos tinha uma história tão rica, tão vasta, e não sabia que os valinhenses eram tão apaixonados pela sua história assim. Isso eu agradeço muito ao Marcel, que quando eu conheci ele me explicou bastante coisa, passou as fotos do avô dele para mim, e eu comecei a entender um pouco mais a respeito da história aqui de Valinhos, e fiquei apaixonado por tudo isso daqui, porque a estação é linda, a história ferroviária é muito bacana, e a cidade é muito gostosa, muito aprazível. Tem o Alex, amigo meu, que mora aqui. Então, assim, é uma cidadezinha bem carinha de interior, muito próxima de São Paulo, e com uma história muito bacana. Então, fico muito feliz, muito obrigado por vocês terem estado aqui.